Tá procurando um smartphone para comprar e quer saber a melhor opção custo-benefício? Nesse vídeo nós vamos comparar o Realme 12 5G contra o Redmi Note 13 Pro 4G e te contar qual vale a pena gastar a sua grana. Bora ver? E aí, entrados, tudo tranquilo? Que é o Rony trazendo para vocês mais um vídeo com mais um super comparativo entre essas duas máquinas aqui, rapaziada. Redmi Note 13 Pro 4G contra Realme 12 5G. Dois aparelhos com configurações muito boas. E nesse vídeo nós vamos te contar aí qual tem o melhor desempenho em jogos, qual tem melhor câmera, melhor bateria, melhor sistema. Tudo isso nesse comparativo. Então se você curtir, já deixa o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e bora lá trocar ideia sobre esses aparelhos. A primeira coisa que vale destacar aqui, rapaziada, é que o Realme 12 5G é vendido oficialmente aqui no Brasil e conta com aquele 1 ano de garantia, enquanto o Redmi Note 13 Pro 4G é vendido no mercado cinza, que é o lojista que trouxe de alguma forma e vende aqui no Brasil. O lojista também paga o imposto dele, mas geralmente eles só cumprem ali a obrigação que o Código de Defesa do Consumidor manda, que são os 90 dias de garantia, tá? Então fique atento se esse é um ponto importante para você, a Realme já sai na frente aqui. Mas falando aqui de design e acabamento dos dois, nós temos dois aparelhos muito bem feitos, muito bem acabados, melhoraram bastante nos últimos tempos essa faixa de smartphone e isso conta demais, é muito bom para nós consumidores. Você vê que não tem mais aquela diferença na parte da tela, são aparelhos que estão muito bem encaixados, muito bem acabados e que chama bastante atenção nessa parte de acabamento. Se você aí tem um Redmi ou um Realme mais antigo, você vai certamente perceber a diferença. Pegando um aparelho desse aqui, você tem até a sensação de ser um aparelho um pouco mais premium. Em relação à beleza, eu quero que você comente aí qual deles você achou mais bonito. Mas a Realme já se destaca aqui pela cor, obviamente, né? E ela sempre traz aparelhos com um visual diferente, com um detalhezinho diferente. Esse daqui tem essa linha central aqui, que dá aquele toquezinho, dá uma diferenciada no aparelho, enquanto o Redmi tem a traseira mais lisa. E isso vai de gosto de cada um, mas essas cores que a Realme traz para mim faz bastante diferença. Para quem gosta de um aparelho mais bonito, que se diferencia um pouco, aqui chama bastante atenção. E olhando aqui a parte externa dos aparelhos, os dois contam com entrada P2, a diferença é que uma é na parte de cima, outra é na parte de baixo. Os dois têm bandeja híbrida, tá? Então você pode escolher aí 2 chips de operador ou um chip e um cartão de memória. Isso é igual nos dois smartphones. O sensor biométrico do Realme aqui no botão de power funciona super bem, muito rápido, muito preciso, enquanto o sensor biométrico do Redmi é na tela, também muito rápido e muito preciso, e é uma tecnologia mais recente. Mas me diz aí, você prefere o sensor biométrico na tela ou no botão lateral ali? Facilita mais o uso? Qual a tua opinião sobre isso? E esses dois smartphones também contam com proteção IP54, então se cair respingos de água, se você usar ele com a orelha mais suada, não vai danificar o seu smartphone logo de cara, ele tem essa resistência aí. Quando o assunto é tela, esses aparelhos têm algumas semelhanças. Eles contam aqui com tela Full HD Plus, com taxa de atualização de 120 Hz. Enquanto o Realme vem aqui com uma tela IPS de 6.72 polegadas, o Redmi vem aqui com uma tela de 6.67 polegadas AMOLED. É uma tela já um pouco melhor, que entrega cores mais vibrantes, mais agradáveis no Redmi, mas quando nós colocamos lado a lado aí no vídeo, nós não percebemos tanta diferença assim. A tela IPS está cada vez melhor, eles estão aprimorando muito mais essas telas e está entregando uma qualidade muito boa. Isso também chama bastante atenção. Claro, a tela AMOLED é mais interessante, é uma tecnologia melhor, mas aqui, pelo menos nos nossos testes, nós não percebemos uma diferença tão gritante quanto achamos que seria. E os dois também têm telas aqui bem brilhantes, bem agradáveis de se ver, que você vai ter uma boa visibilidade em qualquer situação, seja no lugar mais escuro ou em lugar muito claro, sob luz do sol em cima ali, você ainda vai ter uma boa visualização na tela desses aparelhos. Mas bora falar de processamento, porque se você quer um smartphone para trabalhar, estudar, jogar, isso daqui faz bastante diferença. Os dois aparelhos vêm aqui com processador da MediaTek. O Realme vem aqui com o Dimensity 6100 Plus, que é o processador mais atual, já vem com modem 5G, como o próprio nome do aparelho já diz, enquanto o Redmi vem aqui com o MediaTek Helio G99 Ultra. Se a gente olhar as especificações desses processadores, são muito parecidos, são processadores de 6 nanômetros, o que torna ainda mais parecido, e quando nós olhamos para testes, como é o caso do AnTuTu Benchmark, vocês veem que eles estão muito próximos, muito parecidos, e aqui
que entra o detalhe. Os dois têm versões com 8 GB de RAM, 256 GB de espaço interno, mas o Realme tem versões com até 512 GB de espaço interno. Cara, é bastante espaço, é para você não ficar sem espaço no seu smartphone. E ainda tem o suporte a cartão de memória, não esquece. E quando nós vamos testar o processamento desses smartphones, rapaziada, nós colocamos várias coisas, tanto abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, alternar entre eles para ver como que é o multitarefa e também jogar nos aparelhos. E nos dois nós rodamos jogos bem pesados. Claro, começamos de leve com Asphalt 9 e nos dois aparelhos rodaram super bem, de uma forma bem tranquila, jogatina extremamente fluida nos dois aparelhos, mas quando nós passamos para o Warzone, nós percebemos que tinha um pouquinho mais fluido do que outro. Talvez pelas otimizações de sistema, nós percebemos que o Realme tá um pouco mais fluido, um pouquinho mais agradável. Claro, o Warzone é um jogo que ainda tá mal otimizado, ainda tá meio bugado, pode ser alguma coisa de servidor, mas de modo geral nós percebemos que o Realme tá um pouco mais fluido durante a jogatina. E isso é um detalhe que pode ser por conta do processador ser mais atual e ter algumas melhorias em relação ao G99 Ultra. Então assim, na parte de desempenho, os dois mandam muito bem, mas durante nossos testes nós percebemos uma jogatina mais fluida no Realme 12 5G. Mas você quer comprar um bom smartphone e quer ter boas câmeras, não é verdade? Esses dois aparelhos aqui têm números bem impressionantes. Realme 12 5G vem com uma câmera principal de 108 megapixels e o Redmi vem com câmera de 200 megapixels. No caso do Realme ainda conta com uma segunda câmera de 2 megapixels para ajudar no modo macro e o Redmi também tem câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera de 2 megapixels para ajudar nas fotos no modo retrato. O detalhe é 108 versus 200 megapixels. Será que isso vai fazer tanta diferença assim? E na câmera frontal, o Realme conta com câmera de 8 megapixels e o Redmi de 16 megapixels. Será que isso faz diferença? Bora ver! E pra gente entender melhor as câmeras desses aparelhos, bora dar uma olhada aqui nas fotos feitas com eles, rapaziada. Realme contra Redmi, reparem nos nomes aí pra você ver quem é quem. Mas logo de cara, qual dessas fotos te agradou mais? Aqui eu já tenho a minha favorita por causa da cor, por causa das informações, mas reparem aqui comigo. Quando nós olhamos aqui pra foto feita pelo Redmi, nós temos uma cor mais esbranquiçada, um tom mais claro, enquanto no Realme ele já traz um pouco mais de cor, um pouco mais de saturação, o que me agrada mais o meu olhar, mas eu quero saber a tua opinião. Quando nós aproximamos aqui para ver o nível de detalhes, nós vimos que tem um pouco mais de detalhes no Realme do que no Redmi. Lembrando, a câmera do Realme é de 108 megapixels e do Redmi é de 200 megapixels, mas isso não quer dizer muita coisa se o sistema não estiver bem otimizado. Ó, repare ali no brinco, tá mais detalhado aqui no Realme do que no Redmi, então isso já conta, isso é uma coisa que se você vai utilizar, editar um pouco mais essa foto, vai mexer um pouco mais, você vai ter mais informação para trabalhar e isso conta bastante. Já nessa foto aqui nós mudamos um pouco de ambiente, mudou também a luz e aí você consegue reparar como que eles estão se comportando. Mais uma vez você já percebe que a cor está um pouco mais apurada no Realme e olha lá o céu lá atrás, rapaziada, a diferença, né? É claro, talvez o céu não estivesse tão azul assim, mas também não estava tão azul clarinho quanto no Redmi, mas isso é gosto pessoal de cada um. O que nós queremos mostrar aqui para vocês é a parte da cor, a parte do nível de detalhe. E aqui você pode ver que quando a pessoa tá meio de lado aqui, parece que o Redmi se perdeu, não queria focar direito. Por mais que o foco ainda esteja ali, mas não tem tanto detalhe, não tá tão legal de ver a foto quanto no Realme. Já que eu quis tirar foto dessa flor justamente pra gente observar as cores e os dois mandaram bem na parte das cores, entregou cores muito agradáveis de se ver. O detalhe, rapaziada, tá quando nós aproximamos mais uma vez, nós percebemos que o Redmi ele não está focando também, não está entregando esse nível de detalhes tão interessante quanto a gente gostaria. Aqui no Realme a gente consegue ver bem até a telha de aranha aqui, ó. Reparem que mudou de lado, né? Então nós temos bastante informação no Realme e aqui no Redmi está meio perdido. O sistema da Xiaomi ainda precisa aprimorar, precisa trabalhar mais e aproveitar mais das câmeras dos smartphones. Vocês acharam que ia passar um comparativo e eu não ia aparecer aqui todo bonitão? Olha aqui, rapaziada, Realme contra Redmi mais uma vez, mesma luz, praticamente o mesmo momento. E olha aí como que esses smartphones se comportaram. Detalhe, antes dessa foto aqui eu fiz uma outra virado pro lado, né, com o rosto mais olhando para a lua ali, e o Redmi não conseguiu entregar o detalhe que eu gostaria, não conseguiu focar direitinho como eu gostaria. Nesse caso aqui, nós ficamos de frente para conseguir aproveitar mais
a câmera dos dois aparelhos. Vocês podem ver que são duas fotos bem agradáveis. O Redmi saturou um pouco mais, né, entregou essa cor mais amarelada ali atrás, enquanto o Realme deu uma saturada também, mas não tão exagerado. Reparem aí quando a gente se aproxima, qual deles está mais interessante de se ver, qual deles eu tenho mais informação, qual deles me agrada mais. Reparando aqui na minha roupa, sabendo como que é a minha blusa, que é uma blusa preta, a camiseta por baixo é uma camiseta preta, nova inclusive, e essa aqui do Redmi já parece que eu estou usando a roupa mais velha e não tem tanto detalhe, tá? Então aqui no Realme, mais uma vez, me agrada mais as fotos com essa câmera traseira. Até tiramos uma foto um pouco mais próxima aqui para ver se vai ter diferença. Vocês veem que os dois mandam super bem nas fotos, mas quando nós olhamos aqui para a foto feita com o Realme, ela entrega um pouco mais de cor, uma cor um pouco mais agradável. Essa aqui eu converso da mais parelho, até o Redmi tá um pouco melhor nessa daqui em relação ao nível de detalhes e tudo mais. Me diz aí, qual desses você gostou mais das fotos? De modo geral, a câmera traseira do Realme tá melhor do que a do Redmi, hein? E olha só o resultado feito com a câmera frontal aqui, rapaziada. Mesma luz, mesmo ambiente e tudo mais, para não ter muita diferença, né? E olha como que o Redmi se comportou. Olhando assim, as duas fotos estão bem legais, bem bonitas de se ver, exceto pelo modelo, mas a foto com o Realme, ela equilibrou um pouco mais, enquanto o Redmi deu uma estourada bonita aqui na parte da testa. Claro que pode ter atualização de sistema, daqui uns dias eles melhorarem tudo isso, mas neste momento, no momento que nós estamos fazendo o comparativo, Realme tá mandando melhor. Já nessa foto aqui, os dois mandaram muito bem, era uma foto meio que contra a luz, dá pra você ver os raios de sol vindo lá atrás, mas o Redmi entregou um resultado um pouco mais interessante aqui. Mas reparem essa foto aqui, rapaziada. Câmera frontal mais uma vez, olha como que tá. As duas fotos parecem bem agradáveis, né? Até a gente dar zoom, porque quando a gente dá zoom aqui, a gente vê que o Redmi se perdeu. Ele não focou direito o meu rosto, o rosto da minha esposa também não focou direito, enquanto o Realme conseguiu acertar muito bem nessa parte. Isso que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês. O Realme, ele tá acertando mais as fotos, ele tá agradando mais de modo geral. Os dois mandam bem na parte das fotos, mas o Realme entregou resultados melhores, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal, sem ter esse lance de acertar uma foto e se perder na outra, igual foi o Redmi Note 13 Pro aqui. Mas vale destacar que o Redmi tem aqui uma câmera grande angular, e aqui são alguns exemplos do que ele consegue captar. Entrega boas fotos com essa câmera, hein? Enquanto o Redmi tem aqui câmera grande angular, o Realme destaca um pouco pelo zoom de 3 vezes. É um zoom digital, o Redmi também tem isso, mas olha só, aqui é uma foto no modo normal, né, no modo 1x, os dois entregam resultados bem interessantes. Mais uma vez o Realme me agrada um pouco mais aqui, mas são muito parecidas, né? Mas olha só como fica a foto quando damos zoom de 3 vezes. É um zoom digital nos dois smartphones, mas olha a qualidade que o Realme entrega aqui, rapaziada. Bem mais informação, bem mais detalhes na foto. E esse daqui é o teste com a câmera traseira do Realme 12 5G contra o Redmi Note 13 Pro 4G. Rapaz, só o nome já dá uma canseira. Diz aí, qual deles está mais interessante? Jeff vem andando com o aparelho na mão, solta mais aqui, então agora a gente vira meio que contra a luz, né, para ver qual deles se comporta melhor. E aí, qual tá mais interessante na hora de gravar vídeo? Qual estabilizou melhor? Qual entregou a melhor imagem, melhor áudio? Qual deles está mais interessante? Em qual deles você tá ouvindo essa cachorrada latindo? Me diz aí, meus amigos. Ó, bora fazer aquele teste de foco do cabelo branco? Vamos ver qual que capta mais. Agora eu acho que o celular não vai ter problema, que cada dia tem mais cabelo branco. Mas qual tá com a qualidade de imagem mais interessante? Realme ou Redmi? Bora testar aqui a câmera frontal desses dois aparelhos, gravando em 1080, 30 fps e segurando o smartphone na mão, rapaziada, com o sol brilhando a todo vapor na minha cara. Agora deu uma melhorada. Me diz aí como que tá. Tô aqui segurando o aparelho na mão e caminhando pra gente dar uma olhada como que se comporta a estabilização desses dois aparelhos. Mas bora dar uma olhada aqui também quando a gente para, quando a gente fica mais estável. Qual deles se comporta melhor? Qual deles entrega melhor imagem, melhor captação de áudio? Qual tá mais interessante? Realme 12 5G ou Redmi Note 13 Pro 4G? Bom, rapaziadas, vocês viram aí qual desses smartphones lhe agradou mais na parte das fotos e na parte dos vídeos. Nós já colocamos os testes aí justamente para você apreciar, ter essa noção e, se você discordar, comentar aí, obviamente. E se você concordar também, né? Porque nós colocamos aqui o nosso ponto de vista, a nossa opinião, curtimos muitas fotos feitas com Realme, entregou uma qualidade maior, entregou mais detalhes, entregou fotos mais acertadas na maior parte do tempo. Então, de modo geral, eu acho que aqui os 108
128 megapixels levou vantagem sobre os 200 megapixels da Xiaomi. Isso é uma coisa que nós já percebemos várias vezes. A Xiaomi coloca números muito altos, mas esquece de preparar o sistema, de fazer ele aproveitar tudo isso. Então faz bastante diferença ter um sistema mais fino, um sistema bem calibrado para aproveitar o máximo possível dessas câmeras. E a Realme está fazendo isso muito bem aqui nesse caso. E quando eu falo aqui de sistema, rapaziada, é porque nós estamos falando de dois smartphones com Android 14 e com as modificações em cima do sistema feito pelas marcas, né? O Redmi já está aqui com o HyperOS, que é o novo sistema da Xiaomi, enquanto o Realme 12 5G está aqui com a Realme UI, a versão mais atualizada. São dois sistemas muito bons, muito fluidos. Claro que as empresas ainda colocam ali alguns aplicativos que eu não julgo tão necessário assim, mas são sistemas muito bons e que as empresas têm costume de atualizar por bastante tempo. Então nessa parte aqui a gente pode declarar um empate tranquilamente e é uma coisa boa. São dois sistemas bem atualizados e que se atualizam bastante por bastante tempo. Isso conta demais no dia a dia. E eu sei que muitos de vocês ainda gostam de modificar, turbinar o smartphone com a custom ROM, com personalização de modo geral. Esses dois smartphones mandam super bem, né? Essas duas marcas têm muitas opções pra gente que gosta de mexer nisso. Então, mais uma vez, é um ponto em comum que agrada demais. Mas e na parte de bateria? Esses smartphones dão conta de ficar um dia inteiro longe da tomada? Sim, os dois dão conta disso. O detalhe é que nos nossos testes aqui, rodando um benchmark, fazendo a mesma coisa nos dois aparelhos, o Realme se saiu melhor do que o Redmi, entregando um pouco mais de bateria, um pouco mais de uso do smartphone durante o dia. E eles mandam super bem nessa parte. Você vai certamente ficar um dia inteiro longe da tomada. São baterias de 5.000 mAh, tá? Nos dois aparelhos. Diferença aqui é na parte de carregamento, que o Redmi conta com um carregador de 67 watts, enquanto o Realme é de 45 watts. E aí, rapaziada, tem uma diferença. O Redmi vai carregar um pouco mais rápido do que o Realme, mas o Realme também manda super bem nessa parte. E naqueles pontos extras que nós sempre separamos por aqui, vale destacar que os dois têm suporte a cartão de memória, os dois têm entrada P2, os dois contam com som estéreo, para você ter aquele som de qualidade, e também tem NFC para fazer pagamento por aproximação. Mas, como o próprio nome já diz, Realme 12 5G, Redmi Note 13 Pro 4G. Então, se você já quer utilizar as novas tecnologias de redes móveis, Realme 12 leva vantagem por ter o 5G, enquanto o outro aqui é o 4G. Onde você poderia ter pegado aí a versão do Redmi Note 13 Pro 5G? Sim, poderia. Mas aí entra a parte de preço, rapaziada, que é uma diferença maior, porque esses dois smartphones a gente encontra, o Redmi nós encontramos aqui na casa dos R$1.600, R$1.700, enquanto o Realme nós já vimos ele em oferta na loja oficial da marca por cerca de R$1.550. Então seria mais ou menos essa aqui a disputa mesmo. E aí você já viu, né? Na parte de preço o Realme tá um pouco melhor também, e como eu disse lá no começo, com garantia, vendido oficialmente aqui no Brasil com garantia de 1 ano pela própria fabricante. Isso é um ponto que talvez você deva considerar, porque faz diferença. Se você precisa, se você utiliza o smartphone no dia a dia, precisar de uma peça, você vai encontrar com mais facilidade aqui no Brasil um Realme do que o Redmi. Mas eu quero saber aí a tua opinião. Você concorda com a gente? Acha que o melhor foi o Realme ou você acha que o melhor é o Redmi? Na nossa opinião aqui, o que entrega o melhor custo-benefício, o conjunto mais equilibrado é o Realme. Mas eu quero saber a tua opinião, então me conta aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!